e todas. Vamos seguindo com a nossa introdução. A gente vai falar de Guerra Fria, mas antes de falar da Guerra Fria, a gente vai falar rapidamente da Segunda Guerra, ali, né? O período Hitler, período fascismo, nazismo. E é uma introdução à geografia contemporânea para a gente ficar situado, né? Quando a gente for falar de Guerra Fria. Então é bem rapidinho e a gente vai trabalhar com charges. As charges, pessoal, elas são muito importantes porque elas ajudam na interpretação e alguns vestibulares, eles cobram muito interpretação, né? Então, a gente consegue desvendar textos ou discutir história e geografia por charges, porque são charges políticas e críticas, né? Então, a gente vai falar rapidamente, vamos usar só charge. E aí, a gente vai trabalhar a interpretação também. Bom, então essa é a primeira charge, e para começar a falar desse período, o tema que a gente botou para ela, né, é farinha pouca, meu pilhão primeiro. E aí, quando a gente faz a análise dessa charge, o que que a gente vê? Um nativo africano, né, uma pessoa da África, um ser vivente da África, que está representando o continente africano, o corpo dele representa o continente africano, e em cima desse corpo a gente vê uma guerra. A gente vê esse corpo sendo derrubado, sendo dividido, amarrado, como se cada um estivesse pegando uma parte, né? Então, quem tá ficando com a cabeça, quem tá ficando com a perna. É uma divisão mesmo da África, que foi o que foi a Primeira Guerra, né? Bom, a gente teve blocos de países que foram e disputaram a África, né? O território africano. E lógico que a gente tem toda uma crítica social e política contra isso, mas a gente não vai adentrar isso agora, né? Isso fica para outra aula e outras matérias até. Mas enfim, só para situar a gente, né? Então, a gente está tendo aqui as brigas. A gente pode nomear esses países, quais foram, né? Grã-Bretanha, Estados Unidos, França, enfim. E aí, aqui a gente pula automaticamente para essa acho que a gente chamou de capítulo 50. E aí a gente começa a fazer a interpretação. Essa charge, o que a gente interpreta nela, né? Ela tem o título dela também, que esse é o título que a gente pôs, mas esse é o título que já veio com a charge. Que é: o pior surdo é aquele que não quer ouvir. E aí a gente tem o Hitler, a Tchecoslováquia, representada por essa personagem, a Hungria, que são mulheres, né? Mulheres sentadas, e o Hitler proximamente a essas mulheres. E aqui a gente há uma pergunta, né? Que a França ou a Grã-Bretanha, pode ser esse inglês, vamos botar esse personagem aqui de inglês, faz ao Hitler: há muito tempo o senhor está incomodando minha afilhada. Fale, claro, as suas intenções. São boas ou são ruins, né? É o que o inglês está perguntando para o Hitler. E o Hitler responde: o inglês fala, suas intenções são boas? E o Hitler responde, não, senhor. E aí o inglês rebate, ah, bem, pensei que suas intenções não eram boas. Ou seja, o pior surdo é aquele que não quer ouvir. Por quê? Porque essa charge, ela vai trabalhar com a interpretação que a gente pode tirar dela, falando dessa questão de guerra. Quando acabou, né, a partilha da África, e a Alemanha ela sai destruída, ela sai devastada de tudo que é guerra, o Hitler, ele vai fazer uma campanha de restauração na Alemanha, né? Então ele vai vir com toda aquela propaganda de revanchismo dele, ele vai propagar que a Alemanha está batida e derrotada, ele vai impor o nacionalismo, mas tudo isso são passos pequenos, são coisas que não acontecem de uma vez. A vida, a gente tende a olhar para a história como se a história fosse um filme da Marvel, né? Que chega e as coisas acontecem assim, depois a cidade fica destruída e depois arruma tudo. E não é assim. As coisas acontecem de pouquinho em pouquinho. Então, o capítulo 50, por quê? Quando a gente lê um livro, ou até um filme, uma novela, quando chega na metade, é que as coisas tudo muda. Então, quando Hitler entra no poder, a Alemanha, que saiu destruída, ela assinou o pacto. Então, tinha o Pacto de Versalhes. A Alemanha não podia se armar novamente, ela não podia invadir territórios, ela não podia fazer campanha armada. Só que o Hitler, quando ele sobe o poder, ele vai fazendo tudo isso de pouquinho e pouquinho.
Ele vai quebrando esses tratados, ele quebra o Pacto de Versalhes, ele reabre a indústria de armamento, só que a França e a Grã-Bretanha fingiam não ver isso, porque também era favorável a elas, né? Então essa charge é uma crítica a isso, e tá falando desse período, né? Como que o Hitler subiu no poder e ele não chegou, quando o Hitler conseguiu estabelecer sua campanha na Alemanha, ele não subiu exterminando o nazista, matando todo mundo e saindo para invadir. Ele fez um trabalho de restauração e implementação dentro do país. Então, ele restaurou a Alemanha, ele mexeu pelas bordas para depois atacar, né? E entre esse período, a gente tem o Japão, que inicia a guerra de conquista da China. E essa charge aqui, a gente pode ter uma interpretação que, bom, que a gente tem um chinês sendo atacado, e aqui a gente tem todo o imperialismo, né, que ele vai sofrer do novo colonialismo, que é o que o Japão quer fazer na China, né, a disputa ali de território de colonialismo, mas ele também tem uma referência de quem está ajudando o Japão, né, quem está ajudando, conciliando o Japão a invadir a China. E a China, ela se sente atacada por um urso, porque esse urso aqui, ele representa a União Soviética. Então, é no sentido de traição, se a gente pegar essa interpretação. A China, ela se conciliava muito à União Soviética, mas ela se sente muito traída quando a União Soviética não ajuda ela a combater o Japão. Então, está acontecendo uma guerra na China, a China está sendo invadida, mas a União Soviética caga, né? A União Soviética, com licença da palavra, a União Soviética, ela finge não estar vendo, ela não se preocupa e ela não manda reforço nenhum à China. Então, a China se sente traída, mais do que atacada, a China se sente traída. E aqui é a charge que eu particularmente mais gosto, né? Mais que amigos, friends, o nazi soviético. E a gente tem a figura do Hitler e do Stalin. Então, em 1939 era assim. E agora, será assim? Então, aqui eles têm uma flor, né, na primeira imagem, escondendo espadas nas costas. E na segunda imagem, eles têm as espadas cruzadas com as flores escondidas. E o que está representando essa charge, se a gente for levar para o nosso contexto, assim, rapidamente? Bom, como já foi falado anterior, eles estabeleceram um pacto. Então, o ministro de Hitler, assim como o ministro do Stalin, eles estabeleceram um pacto, o pacto chamado nazi-soviético, ali em 39, né? E em 37, quando o Japão invadiu a China, deles não interferiam no território do outro. E isso era beneficente para os dois. Era beneficente para o Hitler, que estava fazendo a campanha, quebrando os tratados pouco a pouco, né? Então, estava quebrando o Tratado de Versalhes, estava expandindo o seu território, estava limpando a Alemanha, porque, lembrando mais uma vez, né? Quando o Hitler sai para invadir outros territórios, ele já limpou a Alemanha. Então, ele já dizimou seu povo ali. E o Stanley foi conveniente para ele porque ele queria uma parte ali da Polônia e da Húngara. Então, esse tempo que ele não brigasse com o Hitler, ele aumentava os seus armamentos também, ele não tinha um desgaste, né, das suas pesquisas armamentárias, e ele conseguia expandir o seu território. Então, ele queria esse corredor da Polônia, e queria a Áustria-Húngara, que também já tinha passado por uma briga contra a França e a Alemanha, tudo, então era beneficente para ambos, né? Ambos não intervir. E foi isso que aconteceu, nenhum interviu, então o Japão invadiu a China e o Stanley estava aqui, paz bonitinho. Só que o que acontece? A gente tem uma revirada, né? E essa revirada acontece quando acaba esse pacto. Então, essa já é a segunda imagem. Esse pacto ele vai acabar e aí essas potências elas vão vão se estranhar entre si, porque os planos delas vão começar de formas mais práticas, né? Vão sair tanto do campo de só querer. E essa daqui, que é o jogo continua, que é o final de 41, a gente tem 3 personagens principais nessa charge, que, bom, esse daqui é o Hitler, né? A gente observa ele chutando a bola. O Churchill, né? Na figura de goleiro, e o Roosevelt. E por que o jogo continua?
dado o fim do pacto entre o nazi soviético, entre Hitler e Stalin, a Alemanha ela vai começar a invadir os outros territórios, então ela vai partir contra a Grã-Bretanha, ela vai para cima dos ingleses mesmo, da França também, vai para cima da França, enfim. E a figura do Stalin não aparece aqui porque, como eu disse anteriormente, o Stalin está preocupado em um corredor polonês, em suas armas, em produzir. Bom, enfim. E aqui o Hitler ele vai jogando, bombardeando os ingleses, bombardeando a Grã-Bretanha, a França. E por mais que o Churchill rebata, ele não vai receber uma ajuda iminente de quem? Do Roosevelt. O Roosevelt, os Estados Unidos, ele estava quebrado, né? Ele se dizia um país quebrado, e ele reconstitui sua economia à base de armamento. Então, por que o jogo continua? Porque é o Roosevelt que tá financiando essa guerra. É como se os Estados Unidos financiasse essa guerra sem fim de uma forma não protagonista. Ele não se coloca lá e fala, não, eu tô do lado da Alemanha e biriri, bororó, vou ajudar a invadir, mas ele participa disso de uma forma segunda, de uma forma em terceira pessoa, porque é ele que está vendendo esses armamentos. Então, se a economia dele não tem, era bem beneficente para ele uma guerra entre os blocos da Alemanha ali e da Europa, da Grã-Bretanha, porque ele só estava ganhando nisso. Então, quanto mais gasto de armas e mais gasto de guerras, de industrializados, né? Para os Estados Unidos era beneficente. Então, o Churchill falava que ele tinha uma postura de neutralidade, os Estados Unidos se botava como neutro nessa terra, a gente não toma partido nem daqui nem daqui, mas a verdade é que ele estava sendo beneficente para ele essa guerra, né, acontecer. E a última charge é o Caim, o que fizeste com os teus irmãos. Então é o final da Guerra de 45. Como que acabou? A gente sabe que quem conseguiu vencer o nazismo depois de... Bom, voltando. Depois dessa charge aqui, né, a Alemanha, ela sai ganhando, né, gente? Ela se expande, assim, e ela começa a atacar, até o ponto que a Grã-Bretanha não tem mais forças. Os Estados Unidos, ele começa a atacar, mas ele também não tem forças. E quem consegue vencer o nazismo foi a União Soviética, né? Foi os comunistas, sim. Enfim, né? Se tiver alguém contra, desculpa. Bom, e aí fala, quem o que fizesse com os teus irmãos? Então, quando se tem um fim da guerra, né, o fim da Segunda Guerra Mundial, e se tem um fim do nazismo, do regime nazista, do partido nazista, o Hitler, todo mundo sabe o final do Hitler, né, que ele se mata, enfim. Não, tem várias teorias de conspiração, mas eu vou colocar que ele se mata porque ele sabia do que estava acontecendo, que ia ser invadido e que ele ia morrer também, né, gente? Enfim. E aí o Hitler ele deixou uma Alemanha devastada, que posteriormente a gente vai ter a divisão da Alemanha, mas o Hitler deixou uma Alemanha devastada. O Hitler que fez toda aquela campanha de nacionalismo não tinha nada, porque ele não preservou a vida de nenhum alemão. Ele falava que era patriota, caceta nenhuma também, porque ele deixou o seu país em caos. Então é um país totalmente destruído que fica a Alemanha novamente. Então a Alemanha ela se reconstruiu e se degladiou novamente também, né? Saiu perdido. Então essa é muito da interpretação, né? Caim, o que fizeste com os teus irmãos ao final da guerra? Olha a interpretação dessa charge. A gente tem o Hitler que manda esses alemães, aqui ainda na figura de alemães, se tornando, adentrando o partido nazista de Hitler e posteriormente morrendo onde? Nas fileiras da guerra, né? Nas fileiras da guerra, para a gente interpretar, bem triste. E aqui é só uma alusão ao Brasil, a versão aos livros, o Brasil de Getúlio Bolsonaro. Por quê? A gente falou de toda essa interpretação da Segunda Guerra e desse regime, né, do que estava acontecendo entre esses grandes blocos, porque isso é o que a gente vê. Mas há grandes interferências. A Guerra Fria, ela é um resquício da Segunda Guerra, ela é o que vai ser gerado a partir daí no mundo, né? Como que o mundo ficou ao final da Segunda Guerra Mundial? E a Guerra Fria vai vir depois como isso. Mas a gente tem que lembrar que nesse processo, né, que a gente começou lá em 30 e terminou em 45,
o mundo não era só União Soviética, não era só Grã-Bretanha, não era só Alemanha nazista. Se tinha outros países, sabe? Se tinha outras sociedades e se tinha outras coisas acontecendo. Então, o Brasil, para a gente pegar nesse período de todo acontecimento, né, entre os blocos e de desenvolvimento da indústria estadunidense, a indústria estadunidense do Roosevelt interferiu muito no Brasil. Assim como Getúlio Vargas também flertou muito com o regime de Hitler. Então, no Brasil, a gente teve soldados, né? A gente teve soldados do exército que foram mandados para a guerra também. A gente teve em Pernambuco, mais precisamente ali no Ceará, a gente teve câmara de gás. A gente tem documentários que vão falar de registro do fascismo e nazismo no Brasil. A gente tem regimes totalitários. A gente teve uma ditadura, né? Uma ditadura de Getúlio Vargas, que eu não... Bom, tem gente que coloca como duas ditaduras, eu vou botar como uma, mas não vou entrar nessa discussão também. E, enfim, é só para a gente ter essa noção de que estão acontecendo outras coisas, né? E porque posteriormente a isso também a gente vai ter um Estados Unidos que ele vai interferir em tudo na, na nossa América, né? Então, nessa parte de baixo, que eu não gosto de falar, mas vou colocar como América Latina, pode ser mais fácil para vocês. A gente tem grandes interferências. Então, como esses outros países eles estão situados no meio dessa guerra? É só essa ilusão. E essas charges, elas são do Belmonte, tá, gente? Que é um cartunista brasileiro, foi um cartunista brasileiro que eu gosto muito particularmente, recomendo vocês usar. A Menorap, que é uma cartunista atual, e as outras imagens da internet. São as referências básicas. Bom, é isso, gente. Pode ir daí, Caco. Deixa eu só ver como que eu... Pessoal, tem dúvidas aí? Alguma? Senão eu posso partir Se posso alguém abrir os tiver slides alguma de Guerra dúvida, Fria aqui. pode estar falando, gente. Pode estar perguntando, ou se alguém quiser fazer algum comentário. Eu vou, eu vou abrir o meu slide aqui também. Ninguém está se manifestando por enquanto. Se eu abrir, eu vou ficar às cegas aqui. Então, mesma coisa que o Dan falou, pessoal. Ou vocês escrevem no chat, ou vocês podem abrir o microfone direto e se manifestar, tá? Por favor. Eu posso começar aqui a parte de direto para a Guerra Fria? Claro. Certo. Bom, apesar de que acho que aqui assim é melhor porque eu consigo ter uma visão de vocês ainda. Bom, pessoal, é o seguinte. A minha cachorra tá no meu colo e ela me atrapalha, mas é impossível eu tirar ela daqui. Então vamos lá. Seguinte. O Dan já fez uma introdução aí. A gente vai falar sobre a Guerra Fria, né? A Guerra Fria, ela é, assim, acho que um dos conteúdos mais simbólicos, mais marcantes, e não é à toa, né? Não é uma espécie de escolha arbitrária nossa, assim. O vestibular também, ele não pede Guerra Fria só porque é um conteúdo que a gente sempre trabalha, mas é porque é um conteúdo que é sempre contemporâneo, né? A gente ainda fala muito sobre tópicos que foram marcantes da Guerra Fria, né? O comunismo versus capitalismo, quem é melhor, quem é pior, né? A internet está cheia de debates desse tipo, debates que muitas vezes são rasos também. E aí aqui a gente vai discutir um pouco por cima, né? Porque o slide tem bastante texto, a gente não vai fazer uma leitura aqui dos slides, tá? Esses slides eles estão disponíveis para vocês
E assim como todos os materiais que a gente disponibiliza para vocês usarem como um reforço até, né? Como um conteúdo, como um material a mais daqueles que vocês já têm. Então, assim, o que é a Guerra Fria, né? Aqui a gente tem uma frase do Kissinger. O Kissinger, ele foi um diplomata norte-americano, e esse cara, ele é um diplomata, assim, não sei se alguém, de repente, aqui vai prestar RI, né? Quem prestar RI, com certeza vai se deparar com esse cidadão. Esse cara, ele é o diplomata, né? O homem de todos os presidentes dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, quem acompanha um pouco o noticiário, você tem uma espécie, uma disputa muito acirrada entre republicanos e democratas. Não são os dois únicos partidos dos Estados Unidos, mas são os maiores partidos, né? E o Kissinger, curiosamente, ele aconselha todo mundo. Então, ele tem foto com todos os presidentes dos Estados Unidos, até porque ele é uma dessas pessoas que não morre, assim, né? O cara, ele tá vivo há muito tempo e ele aconselha simplesmente todos os presidentes da República. E o que não quer dizer que, enfim, né? Ele é um... Peraí, gente, não vai dar para você ficar no meu colo. Você está muito gordinha. Ah! Não sei se vocês ouviram, mas ela teve um ataque de fúria aqui. Então, assim, o Kissinger, ele cunhou esse termo Guerra Fria. E aí aqui eu coloquei uma frase dele porque essa frase sintetiza, né, o que é a Guerra Fria. Você tem uma base menor de entendimento, ou seja, você tem duas potências que divergem em absolutamente tudo, mas ao mesmo tempo nunca foi tão coibido o uso da força. Por quê? Por que será? A gente vai ver isso, tá? Então, assim, o que é a Guerra Fria? A Guerra Fria, ela compreende um período que vai do fim da Segunda Guerra até os anos 90. E aí é importante a gente ter em mente, a gente vai discutir isso no final, né? Mas a ideia é que, assim, o período que nós chamamos especialmente de Guerra Fria, por mais que a gente ainda discuta se hoje existem restos da Guerra Fria, se ela ainda está de pé, enfim, mas a Guerra Fria compreende um período que vai do fim da Segunda Guerra até os anos 90. O nome Guerra Fria, ele vem, né, dessa noção de que você não tem um enfrentamento direto entre a União Soviética e os Estados Unidos. Lembrando que, né, tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos são os países vencedores da Segunda Guerra. Quando eu digo países vencedores, eu estou me referindo ao seguinte: a União Soviética, especialmente porque foi quem invadiu Berlim primeiro, até por uma questão de proximidade geográfica, né? Berlim está mais para leste, então está mais próximo do território russo. E os Estados Unidos, porque, primeiro, como o Dan falou, os Estados Unidos foi a oficina, tanto da Primeira quanto da Segunda Guerra, né? Os Estados Unidos armou a Europa nesses dois conflitos. Os Estados Unidos participou dos dois conflitos, mas os Estados Unidos, nos dois conflitos, teve a vantagem de que a guerra foi fora de casa. Para vocês terem uma ideia, o Napoleão já dizia isso. Se você quer ganhar a guerra, leve ela para casa do vizinho. Né? Então, a ideia é que assim, o dano é no vizinho, não é no seu terreno. Então, os Estados Unidos teve essa vantagem. Ao final da guerra, os Estados Unidos não teve o seu território afetado, né? Diferentemente do resto da Europa, especialmente a União Soviética. Nesse período, nós temos várias guerras, nós vamos ver as principais, tá? Então, assim, não quer dizer que é um período de paz, mas é um período em que Estados Unidos e União Soviética vão patrocinar várias guerras, vários regimes militares. Eles vão... É como se o mundo, nesse momento, ele fosse orquestrado por esses dois países, certo? O que não significa, né, como o Dan colocou, que a história se reduzisse a esses dois países. E assim, como eu disse, né, esses dois países vão disputar a hegemonia. O que é a hegemonia? É a influência, é quem manda mais. E aí, esse enfrentamento, ele tem vários campos, né? Você vai ter a própria divergência ideológica, a União Soviética, como todo mundo deve se lembrar, era um país socialista, né? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Então, do outro lado, você vai ter os Estados Unidos representando um modelo capitalista de sociedade. Você vai ter uma disputa na formação de blocos, a gente vai ver esses blocos. Você vai ter uma disputa na área militar, na área tecnológica, e você também vai ter uma disputa na área da propaganda. E aqui, no nosso primeiro slide, essa cena aqui é uma cena do Rock 4. Vocês são muito babies para ter assistido esse filme. Talvez assistiram, não sei, talvez com os seus pais conheçam, mas esse filme era um clássico da sessão da tarde, né? Em que você tem o Rock, que é o pior boxeador do mundo, porque eu nunca vi um boxeador lutar de guarda baixa, lutando contra o Drago, que é um boxeador soviético, né? Então, o filme, na verdade, era, assim, a celebração no cinema da Guerra Fria, né? E não só, gente, o Rambo também. O Rambo, nossa senhora, o Rambo tem... Enfim, tem filmes do Rambo lutando no Afeganistão. O Afeganistão foi palco de guerras durante a Guerra Fria. Então, assim, a Guerra Fria mexeu com o cinema, né? Não só com o cinema, com as artes de modo geral. O rock norte-americano é muito grato à Guerra Fria, vamos dizer assim, mas especialmente o cinema, porque essa imagem do russo, né, do russo como um personagem pouco carismático, sempre próximo de um vilão, vem da Guerra Fria, certo? Alguém perguntou alguma coisa no chat? Porque pipocou o negócio aqui, mas eu não consegui ver o que é. Não, era só eu mesmo Mas tem que um ia aluno falar, querendo mas... fazer uma pergunta. Ele não colocou no chat, mas ele quer fazer a pergunta. Ah, beleza. Tem o Neymar Júnior também. Neymar Júnior, Tem isso. o Neymar Júnior. Manda a pergunta aí, Neymar. Estamos dando aula pro Neymar. Importante. Quem sabe ele aprenda um pouquinho sobre política. Eu tô falando do Neymar, tá? Não do aluno, pelo amor de Deus. Pode-se dizer que a propaganda, cinema, entre outros, influenciou o povo daquela época? Ora, bicho, bastante. Bastante. Eu cresci vendo Sessão da Tarde, né? Acho que todos nós aqui, acho que Sessão da Tarde nem existe mais, né? Existe? Existe. Existe, né? Eu tô Pode aprendendo falar, direto da cara? França. Pode. Então, Neymar, a influência, ela é o primeiro passo para você trabalhar o imaginário de uma população. Então, obviamente, ela é muito importante, sim, naquele período, porque quando a gente tem um fim da Segunda Guerra Mundial e a gente tem esses blocos paralisados, eu gosto muito Bom, seguindo a linha do Hobsbawm, que é a linha que eu sigo, e de alguns outros historiadores, quando se acaba a Segunda Guerra, o bloco soviético, que venceu Hitler, né, que venceu o nazismo, ele sai derrotado. Bom, primeiro porque foi ele que teve o desgaste da guerra. Então, como o Caco falou, a guerra foi no quintal deles, foi no quintal da União Soviética, né? Eles precisam se reconstruir. Então, o Stalin e os outros regimes, outros países propícios, né, a um comunismo, a uma União Soviética, né, a um Estado socialista, eles não estão preocupados em atacar os Estados Unidos, eles estão preocupados em se refazer. Então, eles estão se reconstruindo, né? Esse período vai ficar parado. Só que os Estados Unidos, por sua vez, que agora não vai ter mais esse lucro de financiamento armamentista, ele também precisa construir uma invasão, ele precisa ganhar, ele quer ocupar. E lógico que tem o seu imperialismo, né? Os Estados Unidos é um país imperialista pra cacete, e a gente sofre influência deles até hoje, e ele quer fazer isso, ele quer a sua expansão, né? A expansão estadunidense é o que ele quer. E aí, antes de, como a mesma política que o Hitler fez, de trabalhar uma Alemanha primeiro, antes de sair atacando os outros países, outros blocos, é o que os Estados Unidos faz. Os Estados Unidos, então, vai começar a trabalhar com a política de imagem dentro do território dele, né? A sua pergunta, né, que foi... uma propaganda, cinema, entre outros, influenciou naquela época, influenciou muito porque os Estados Unidos começam a fazer essa campanha de, olha, estamos aqui, mas eles estão trabalhando para atacar a gente, então é melhor a gente fazer um disparo primeiro. Olha, eles não são do bem. Se construiu o imaginário do inimigo vermelho.
eles começam a trabalhar a ideia do comunismo perverso, né? Então, nossa, como o comunismo é perverso, olha o nosso inimigo, o inimigo comunista, comunista come criança. Isso tudo não é coisas atuais, porque parece que é muito atual, né? Parece que é muito recente essa história de, olha, os comunistas comem criança. Mas isso foi criado lá, no início da Guerra Fria, né? No final da Segunda Guerra, para ter essa invasão. Então, essa imagem que o Caco falou, né? Esse imaginário, ele é constituído pelos Estados Unidos, sim, porque é propício para os Estados Unidos. É isso, pode seguir, Caco. A propaganda, ela sempre foi muito forte, né? A Beatriz perguntou aqui do Capitão América, também o Capitão América, Bia, ele foi criado na Segunda Guerra. O primeiro quadrinho do Capitão América, ele derrota o Hitler, literalmente ele dá uma coça no Hitler. E não sei até que ponto vocês acompanham também quadrinhos, né? Mas logo no início da Guerra Fria, no final dos anos 40, você tem a criação do relógio da meia-noite. Esse relógio ele existe até hoje, gente. Quem assistiu, de repente, ou conhece o quadrinho do Watchmen, que é um quadrinho baseado na Guerra Fria, aparece lá esse relógio da meia-noite também. Aqui é uma foto real desse relógio. Esse relógio ele é mantido por um boletim, né, de cientistas nucleares de uma universidade dos Estados Unidos. Faz tempo que está próximo da meia-noite. A meia-noite seria o fim, né, da humanidade. Inicialmente, esse relógio ele foi criado devido a uma das características da Guerra Fria, que é a escalada nuclear, né? Lembrando que a tecnologia nuclear ela é do finalzinho lá da Segunda Guerra, né? O uso militar dela, quando os americanos explodem Hiroshima e Nagasaki. Aqui, depois vocês podem dar uma olhada, tem os momentos de maior tensão do relógio, né? Então, a bomba H, que é uma bomba, hoje é proibida, até onde eu sei, porque é muito pior que a bomba atômica. Você tem os testes nucleares da Coreia do Norte, hoje você tem a preocupação com as mudanças climáticas. Esse cidadão aqui no meio é o Kissinger, né? Hoje ele está muito mais velho, eu peguei uma foto dele razoavelmente jovem. Então, assim, a Guerra Fria é isso, gente, é esse período pós-Segunda Guerra de um enfrentamento ideológico, né, entre União Soviética e Estados Unidos e que vai até os anos 90. Bom, o que dá início à Guerra Fria é uma iniciativa dos Estados Unidos chamada Doutrina Truman, tá? Para a gente entender, a gente tem que voltar lá no finalzinho da Segunda Guerra, porque no finalzinho da Segunda Guerra a Alemanha já está praticamente derrotada, a Alemanha está confinada no seu território, os aliados, os vencedores se reúnem porque agora a gente tem que desenhar o mundo dali para frente, né? Nessa reunião, o que se define? Bom, nós vamos dividir a Alemanha. A Alemanha, como o Dan já tinha comentado, a Alemanha vai ser dividida entre os vencedores. E qual que é a ideia de dividir? Bom, a gente vai dividir para evitar o que aconteceu no final da Primeira Guerra. Ou seja, nós vamos dividir, nós vamos eliminar qualquer traço de uma ideologia nazista para evitar que na Alemanha reapareça alguém como o Hitler, tá? Bom, beleza, se desenha isso. Só que os Estados Unidos já tinha feito o teste da bomba nuclear, então o clima já estava estranho, porque os Estados Unidos e a União Soviética eram os principais vencedores. Então eles tinham mais poder do que a França e a Inglaterra. E os Estados Unidos e a União Soviética vão divergir sobre qual parte fica com quem. Porque estava muito claro que os Estados Unidos, na sua parte da Alemanha, na parte que ele ia ocupar para desnazificar, como se falava nessa época, ele ia impor o capitalismo. Assim como estava claro que os soviéticos fariam o oposto do outro lado, né? Aí o que acontece? Beleza, né? O mundo está num clima de tensão. O que vai acontecer? Na Grécia vai dar ruim. Tá? Isso é um detalhe à parte, tá, gente? Isso é um exemplo concreto. Não significa que vocês precisam decorar que na Grécia deu ruim e aí, nossa, a Guerra Fria começou na Grécia.
Porque a Grécia era um dos territórios ocupados durante a Segunda Guerra. O que acontece? Os nazistas saem de cena e aí entra em cena um governo controlado pela Inglaterra. Bom, uma galera que lutou contra os nazistas não aceitou a Inglaterra. E a Inglaterra vai perseguir essa galera, ou seja, tem um desentendimento ali. Boa parte dessa galera que não aceitou a Inglaterra eram partisãs, né? Os partisãs eram guerrilheiros, né? Vocês já devem ter ouvido aquela música da Casa de Papel, Bella Ciao. Bella Ciao é uma canção partisã, né? Muito antiga, mas que foi ressignificada durante a Segunda Guerra Mundial como uma música da resistência italiana ao nazismo. Na Grécia também haviam esses partisãos. Bom, essa galera era comunista, a Inglaterra falou, bom, os soviéticos estão financiando essa galera. A famosa mão vermelha de Moscou, né? O Dan falou que os Estados Unidos ficam apontando, comunista come criança. Nessa época, e ainda hoje, né, se fala isso, quando as pessoas falam sobre a China, mas acusava-se a União Soviética de financiar essa galera. Foi o argumento suficiente para o Churchill, por exemplo, que era uma figura importantíssima, né? Vocês já devem ter visto, saiu o filme recentemente. O Churchill vai acusar os soviéticos de tentar se expandir, ou seja, vai se apontar o dedo para o soviético para falar, olha, vocês estão querendo ocupar um território que é maior do que o de vocês estão querendo se expandir. Aí os Estados Unidos, que era a potência do momento, né, vai anunciar a doutrina Truman. A doutrina Truman, ela foi formulada por um cara que era embaixador dos Estados Unidos em Moscou. E aí esse cara, ele vai dizer assim, bom, nós precisamos isolar a União Soviética. Ou seja, nós precisamos criar um cinturão em volta dela de países aliados, de países capitalistas. Como que a gente faz isso? Bom, a gente vai oferecer ajuda financeira, a gente vai oferecer proteção militar, a gente vai oferecer todo tipo de suporte logístico. Então, o exército dos caras está velho, vamos lá, vamos mandar assessor militar para treinar os caras e tal. O governo não quer ficar com a gente, vamos dar um golpe militar. Isso foi o que aconteceu no Brasil, isso foi o que aconteceu em boa parte da América Latina, isso aconteceu em boa parte da Ásia, isso aconteceu em boa parte da África. Eu não estou vendo o chat, tá, gente? Então, se surgir uma pergunta aí, ou se alguém quiser falar, por favor. Então, a gente vai falar um pouco agora de vários lados da doutrina Truman. Então, o que é a doutrina Truman? É uma tentativa de isolar a União Soviética, certo? Deixar a União Soviética no canto dela, o mais confinado possível, beleza? O que não significa que, da parte dos soviéticos, existia de fato alguma intenção de se projetar ou de crescer e ocupar novos territórios. Aqui tem umas fotinhas, eu gosto de colocar fotinhas porque eu sempre me incomodo com o fato que a gente fala das pessoas, mas não mostra a cara delas. Esse é o cara que formulou a doutrina Truman, esse sujeito carequinha aqui. Esse cara é um baita diplomata, novamente, quem foi estudar RI, né, talvez leia esse cara. Diplomata sempre escreve livros, impressionante. Ele formulou a doutrina que levou o nome desse outro cidadão aqui, que é o Truman. Então, esse cara criou, esse cara deu o nome, ou ficou com esse nome mais famoso. Na verdade, tinha outro nome, tá? Mas a gente passou a chamar de doutrina Truman. E aqui nós temos a foto de uma das conferências, que é a Conferência de Potsdam, né? Nós temos aqui o Clement Attlee, que era primeiro-ministro da Inglaterra, o próprio Truman, e no canto aqui o Stalin, tá? Essa conferência foi a última conferência da Segunda Guerra que decidiu dividir a Alemanha. Caco, Oi. desculpa interromper. Não, de O boa. outro nome da política Truman, né? É o Plano Marshall. Porque... A gente vai falar do Plano Marshall, ele está dentro da doutrina Truman. tá, não, porque Não, mas você tem razão, a gente vai falar do Marshall também. Alguém perguntou alguma coisa? Tá. Então, assim, gente, como eu falei, né, a ideia era
era isolar, era criar deixar a União Soviética lá no cantinho dela, sabe? Então, não deixar ela sair. Para isso, você precisa criar, né, os países vizinhos, você precisa convencer esses caras de que o capitalismo, o Ocidente, os Estados Unidos são melhores, né? A gente tem que lembrar que, assim, nessa época, nós temos países subdesenvolvidos, nós temos o continente africano dando início a um processo de descolonização, de luta por independência que vai durar do final da Segunda Guerra até pelo menos os anos 70, tem alguns que vão até os anos 90. Então tem vários países que estão surgindo agora, assim, agora naquele momento. E aí esses países que surgem, eles têm dois exemplos, né? Ou eles vão para o guarda-chuva socialista, ou eles vão para o guarda-chuva capitalista. Então, a ideia é trazer o máximo de países para a órbita capitalista e deixar a União Soviética isolada. A China é comunista desde 1949. Então, a China, imagine, né? A China, aquele país enorme, faz uma revolução comunista. Isso assustou o mundo, né? Especialmente os Estados Unidos. Ligou um alerta nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos achavam que era, novamente, a mão de Moscou. Então, a ideia de isolar vai fazer com que os Estados Unidos costurem vários blocos. Vários blocos. Nesse mapa aqui, esses daqui não vai dar para ver direito, ou eu tô cego, pode ser as duas coisas. Tem várias siglas, vocês, pelo amor de Deus, gente, não precisa decorar, não se assustem com isso, tá? Nós temos dois mapas aqui para dar a noção de isolamento, né? Então vejam como os Estados Unidos foi costurando vários pactos. A OTAN é o mais importante, a gente vai falar sobre a OTAN, mas vejam como tem vários pactos militares para isolar a União Soviética e a China especialmente, né? Aqui a gente tem também esse mapa, acho que dá para visualizar melhor. Esse mapa aqui é um mapa centrado no polo, né? Então dá para ter uma ideia de como os Estados Unidos foi costurando vários tratados e cercando com as esquadras, né? Para deixar a União Soviética o mais isolada possível. E aí, como o Dan falou, uma das medidas, né? Então, assim, bom, os países são Cá, pobres. Oi? posso intervir? Sim, por favor. À vontade. Não, só voltando na China, né, na Revolução Chinesa ali, que ela trabalha o seu território, né, depois de ter vindo de uma guerra contra o Japão e ter sofrido pra cacete. Desculpa, gente, alguns palavreados inadequados. A China, ela sofre durante todo o período de guerra ali, né, em que ela não está envolvida como protagonista, e ela sofre a invasão chinesa, e ela fica muito ressentida com a União Soviética também. Então é importante que, por mais que ela faça essa revolução comunista, porque no passado ela teve esse contato com a União Soviética, com Stalin e tudo, mas essa revolução comunista que ela faz, ela não casa com o socialismo. Então o outro bloco socialista tá acontecendo, mas tá lá na deles, beleza. A revolução da China é da China para a China. Então, hoje a gente vai ter grande distinção quando a gente discute muito isso, porque muitas pessoas vão falar assim, mas o comunismo, a gente nunca teve um Estado comunista instalado de fato, né? E nem socialista instalado de fato. O que ocorre é que a China em si, ela fez o seu trabalho sozinha. Então, ela se coloca como protagonista, mas sozinha. A revolução e o desenvolvimento que ela faz, ela não está flertando com o socialismo mais do bloco socialista. Ela está a China pela China e o socialismo pelo socialismo. Pode continuar. A China tem um projeto de potência próprio, né? O plano Marshall, gente, ele é muito importante, assim. A ideia do plano Marshall é financiar a reconstrução da Europa, né? Por quê? Bom, a Europa está no meio, né? Vamos dizer assim. A Europa está entre a União Soviética e os Estados Unidos. Portanto, o cabo de guerra da Guerra Fria, ele passa especialmente por cima da Europa. A ideia do Plano Marshall é eu trazer essa Europa para a zona de influência do capitalismo. E como que eu faço isso? Não quer dizer que antes a Europa não estivesse, tá, gente? A questão é que é trazer para a influência dos Estados Unidos. Nessa época,
o dólar já era a moeda padrão, tá? Desde 44. Conferência de Bretton Woods se define que o dólar é a moeda internacional. Então, o que os Estados Unidos vai fazer? Os Estados Unidos vai financiar a reconstrução da Europa de várias formas. Primeiro, vai emprestar assim, quantidades maciças de dólares, tá? Tipo, bilhões de dólares, a juros baixíssimos, assim, baixíssimos. Vai incentivar que as multinacionais norte-americanas se instalem na Europa, né, e produzam a partir da Europa e exportem para o resto do mundo, e vai fazer investimentos diretos, né? Ou seja, vai de dólar norte-americano, né, empresas norte-americanas ou o próprio governo vão investir diretamente na reconstrução da Europa. Esse tipo de medida, ele não é... Você tem o plano Marshall para a Europa. Para o Japão, especialmente, os Estados Unidos faz um outro plano, que é o plano Colombo, mas a ideia é a mesma, é trazer para a zona de influência dos Estados Unidos e deixar a União Soviética isolada, né? Para a América Latina, não vai ter nenhuma ação desse tipo no primeiro momento, só depois, tá? E a América Latina vai se ressentir disso. Aqui nós temos um cartaz de propaganda, né? Talvez não dê para ver direito, acho que por causa até do modo com que o Zoom está configurado, mas a ideia é que, assim, não importa o clima, nós encontramos o bem-estar juntos. O leme, né, desse catavento tem a bandeira dos Estados Unidos, né? Aqui você tem praticamente a Europa inteira e a ideia de que os Estados Unidos é que guia a direção, né? Não é à toa, né, que a ideia era isolar os soviéticos. Tá. Os soviéticos também, né, vão criar o seu próprio plano Marshall, tá? Na Guerra Fria você tem uma noção muito clara de ação e reação, assim. Então, quando os soviéticos veem que os americanos criaram um bloco de assistência mútua, eles vão criar o deles também. Ele vai se chamar Comecon, tá? É um nome até meio engraçado, assim, mas é Conselho de Assistência Econômica Mútua, beleza? A ideia do Comecon é a mesma, gente. É a mesma. É financiar o desenvolvimento, especialmente da Europa Oriental. Essa é a diferença, tá? Da Europa Oriental, do bloco socialista, né? Que estava centralizado em Moscou. E aí a ideia desse bloco, diferentemente da economia de livre mercado, que é o que caracteriza uma economia capitalista, a ideia era disseminar o modelo de planificação soviético. Quando vocês estudarem, não sei, em história, talvez, se estudarem um pouquinho de União Soviética, vocês vão ver que a partir do Stalin, o Stalin assumiu o poder, acho que em 24, 25, mais ou menos, o Stalin vai instaurar os planos quinquenais, a palavra difícil de falar para mim. Mas a ideia é você planejar de 5 em 5 anos o desenvolvimento do país, né? Então, de 5 em 5 anos, onde eu vou concentrar os meus capitais? Onde eu vou concentrar o meu esforço produtivo? Os planos quinquenais vão ser essenciais para a industrialização da União Soviética. A União Soviética, ela se industrializa numa velocidade absurda, né? Então, a ideia é onde eu concentro, né? Então, o Comecon, esse conselho para, né, ajudar a se reconstruir, vai disseminar esse modelo, beleza? E aí, o Dan já tinha falado, né, um pouquinho da divisão da Alemanha. A gente também até mencionou, a Alemanha, gente, ela é dividida até como um espólio de guerra, né? Como eu falei, a Alemanha tinha causado a Segunda Guerra. Então, a ideia é os países, naquela conferência que eu falei, a Conferência de Potsdam, eles decidem ocupar a Alemanha para limpar qualquer traço do nazismo, certo? Bom, os Estados Unidos, a França e a Inglaterra fica com a parte ocidental, a parte oeste. A União Soviética fica com a parte oriental, a parte mais para o leste. E aí, quando que começa a dar ruim? Beleza, os americanos propõem o plano Marshall. Muito ligeiramente, os Estados Unidos viram para a União Soviética e falam assim, olha, o plano Marshall está aí, se vocês quiserem, eu nem ligo que vocês sejam socialistas. Vem com nós.
a União Soviética ele fala o cacete, né? Porque, e aí faz muito sentido, né? Porque o dólar ele é controlado pelos Estados Unidos. Você vai submeter a sua economia ao controle monetário de uma potência rival? Não me parece uma boa ideia, né? Então, a União Soviética não aceita o Plano Marshall, mas os americanos impõem o Plano Marshall na Alemanha. A Alemanha, gente, ela era dividida, mas ela era governada por um conselho, onde se reunia todos os países que dividiram a Alemanha. Então, vai fazer... Bom, o que a gente vai fazer com a economia da Alemanha agora? Aí sentava lá, presidente da França, presidente dos Estados Unidos, presidente da União Soviética, o presidente da Inglaterra, primeiro-ministro da Inglaterra, e definiu o que fazer. Os americanos impuseram o Plano Marshall. A União Soviética não gostou e falou, eu não brinco mais aqui. E saiu de cena. A União Soviética rompe e decide fechar, né? Criar uma outra Alemanha, dessa vez uma Alemanha sem contato com aquela Alemanha ocidental capitalista. É assim que surgem as duas Alemanhas, tá? O que ficou conhecido como a Alemanha Ocidental, que é a República Federal da Alemanha, e a República Democrática da Alemanha, que é a Alemanha Oriental, ou seja, uma Alemanha Ocidental capitalista, uma Alemanha Oriental socialista. A Alemanha teve 2 seleções na Copa do Mundo, para vocês terem uma ideia, grandes seleções, aliás, uniformes diferentes, cores diferentes, e como a gente pode ver aqui, bandeiras diferentes também, ainda que bem parecidas. A bandeira da Alemanha capitalista é essa da águia, né? Naquela charge que o Dan mostrou sobre a concorrência imperialista na China, tinha uma águia, a águia era a Alemanha, né? A águia é um símbolo germânico muito forte, assim. Ainda hoje, na Alemanha, a águia é um símbolo forte. Na República Democrática da Alemanha, que era essa de caráter socialista, você tem na bandeira uma espécie de representação das classes, né? Então você tem o trigo para representar os camponeses, o martelo para representar os operários e esse compasso para representar os intelectuais, tá? Nesse mapa aqui dá para a gente ver um pouquinho de como foi essa divisão. Então aqui é o território da Alemanha. Nós temos aqui a Alemanha Ocidental, a capital era em Bonn, né? E a Alemanha Oriental, um pouquinho menor. Berlim, que era a capital, a antiga capital, e hoje ainda é a capital, como eu disse, né, Berlim ficava na parte oriental, mas Berlim também foi dividida. A gente vai falar sobre o Muro de Berlim. Ainda hoje, gente, essa parte da Alemanha Oriental ela é bem diferente, tá? Ela é bem diferente de muitos modos, né? É onde se concentra boa parte da parte mais pobre da Alemanha. É estranho falar, né? Parte pobre da Alemanha para nós. Mas é uma parte mais pobre da Alemanha, muito em função do modo com que se deu a reunificação, a gente não vai falar sobre isso, mas também, curiosamente, onde se concentra a maior parte dos ateus alemães, porque o comunismo tem uma abordagem muito própria da religião, né? Então, daqui você tem principalmente o luteranismo, né? Que é uma religião protestante, aqui você tem um número absurdo de ateus. Beleza? Posso passar? Alguém com dúvidas aí? Por favor, gente, se manifestem. O Muro de Berlim, né? Eu acho que vocês devem estar super familiarizados com isso. O muro foi construído, gente, em 61. O muro não foi construído para dividir a Alemanha inteira, tá? Não é o muro lá do México, dos Estados Unidos em relação ao México. Ele é construído em Berlim. E ele é construído porque as pessoas fugiam de Berlim Oriental para Berlim Ocidental, para daí fugir para a Alemanha Ocidental, certo? Esse muro era enorme, esse muro tinha torre, né? Acho que aqui na foto dá para ver. Você tinha arame farpado, tinha mina terrestre, tinha de tudo para não deixar a pessoa escapar, tá? Esse muro ele vai ser derrubado em 1989, vai ser um dos episódios, né, do fim da Guerra Fria. E a divisão, né, a derrubada do muro vai significar também a reunificação da Alemanha, né? A reunificação ela é feita através de um processo eleitoral, mas a derrubada do muro é um evento simbólico, assim, foi super coberto na época pela imprensa, vocês podem achar aí
O Bial foi cobrir, assim, o Bial já foi um excelente jornalista antes de virar apresentador do Big Brother Brasil. Gente, se vocês quiserem falar, por favor, não sintam-se à vontade. Esse símbolo que parece o símbolo da Mercedes-Benz é a OTAN. A OTAN é muito importante, gente. Assim, conteúdos de Guerra Fria que são muito, muito importantes. Plano Marshall é um deles, OTAN é outro também, tá? Então, lembrando, né? A gente está falando da doutrina Truman, a ideia é deixar a União Soviética no canto dela. Como que eu faço isso? Eu crio uma aliança militar. Os Estados Unidos era a maior potência militar da época, tá? Então, os Estados Unidos vão oferecer não, né? Eles vão trazer especialmente a Europa, por isso que é Tratado do Atlântico Norte, não é Atlântico Sul. Nós estamos no Atlântico Sul. A ideia é trazer os países da Europa para o comando militar dos Estados Unidos. A OTAN, ela existe até hoje. Até hoje, tá? E a OTAN, ela foi criada sob a promessa de proteger a Europa contra qualquer agressão soviética. E aí, o interessante da OTAN, e isso hoje é um problema para a Europa, é que você não tem o controle absoluto do seu exército a partir do momento que você entra. Então, você entra na OTAN, os seus investimentos, a localização das suas tropas, porque você pode querer ter uma tropa, sei lá, no sul do seu país, e a OTAN fala assim, não, nós vamos botar tropas na Polônia. Então, você vai ter que mandar suas tropas para a Polônia. Sinto muito, porque você faz parte da OTAN. A França não gostou nem um pouquinho disso, por exemplo. A França sai da OTAN nos anos 60, a França vai inventar sua própria bomba nuclear, porque a França tem, enfim, né, sonhos de potência. E até hoje a OTAN existe. Por que isso é importante? Porque na crise, por exemplo, lá da Ucrânia, né, a Ucrânia teve um desentendimento com a Rússia, tentou se aproximar da União Europeia. Hoje a região da Crimeia, que é uma região ali no sul da Ucrânia, próximo do Mar Negro, banhada pelo Mar Negro, a Ucrânia decidiu se afastar da órbita de influência russa. Surgiu um movimento separatista pró-Rússia que quer botar a Crimeia no colo da Rússia. E os Estados Unidos e a Europa, muito curiosamente, ofereceu para a Ucrânia uma vaga na OTAN. Não é à toa, né? Porque a Ucrânia está ali do lado da Rússia. Então, se a Ucrânia se torna parte da OTAN, a OTAN tem um território ali, ó, vizinho à Rússia, para botar tropas, botar mísseis, né? E hoje a Rússia ela é membro observadora, da OTAN, então ela não toma decisões, mas ela está lá, né? Agora, naturalmente, hoje o objetivo da OTAN é outro, não é mais combater um suposto socialismo, mas hoje eles falam em terrorismo, esse tipo de coisa, tá? Mas a OTAN é muito importante, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Os soviéticos vão criar a versão deles também, que é o Pacto de Varsóvia. É a mesma ideia, gente. É a mesma ideia, né? Os países do bloco socialista vão ser protegidos pela União Soviética em caso de alguém invadir, né? O exército da União Soviética era o exército mais multiétnico do mundo. Ou seja, o que a União Soviética fazia, vamos dizer assim? Você tem um problema no Afeganistão, eu mando soldados da Mongólia. Por que eu vou mandar soldados da Mongólia? Porque eu tenho um país majoritariamente muçulmano. Na Mongólia tinha muitos muçulmanos. Então eu mando lá, porque esses caras compreendem a cultura. Ah, deu errado, então eu vou mandar os soldados da Bielorrússia. Porque se é para matar indiscriminadamente, eu mando alguém que não tem nenhuma ligação étnica, né? Então o exército soviético era um exército extremamente multiétnico, como era a União Soviética. A União Soviética era um caldeirão de etnias diferentes, tá? E a Rússia ainda hoje é também um país com várias etnias lá dentro. Então, o Pacto de Varsóvia é a mesma ideia, só que é uma versão socialista, um pacto de defesa. A corrida armamentista é outra parada também, que é muito importante, porque assim, na Guerra Fria,
Estados Unidos e União Soviética são grandes demais para brigar. Aquele relógio da meia-noite, gente, ele foi criado porque, assim, havia um medo de que a União Soviética e os Estados Unidos brigassem, entrassem em guerra e usassem o seu arsenal atômico. E aí, adeus, mundo, né? Não ia sobrar nada. Por mais que eles não se enfrentassem diretamente, havia um medo das duas partes de que se eles se atrasassem, né, um em relação ao outro na produção de armas, um poderia ficar mais forte. Então eles vão investir o tempo inteiro na criação de novas tecnologias. Tecnologias especialmente militares, mas não significa que todas sejam. O computador que a gente usa, o celular que a gente usa, o GPS que a gente usa. O GPS, na verdade, é uma invenção, é uma versão, na verdade, dos Estados Unidos, mas existe um equivalente ao GPS russo, ainda hoje, que era um soviético, existe um equivalente chinês e existe um equivalente europeu. Né? O GPS é um sistema de informação geográfica. Os russos têm o GLONASS, eu acho que os europeus têm o Galileu, e o da China eu não lembro o nome agora. Tá? Então, assim, são tecnologias da Guerra Fria, tecnologias que são criadas nessa corrida, e essa corrida ela se projetou para o espaço. O filme, né, o Star Wars, George Lucas não deu o nome à toa, tá? O espaço era visto naquela época como uma nova fronteira para onde iria a competição, a propaganda e também a guerra, né? Então, assim, tudo isso começa, eu não sei quem tem jogo de videogame, tem documentário sobre isso, mas no finalzinho da Segunda Guerra, os alemães criaram um míssil chamado V2, que era um míssil que você acendia, meio pica-pau, assim, o negócio ia e acertava outro lugar. É o primeiro foguete com motor a propulsão. Os alemães inventaram isso. No final da guerra, você vai ter uma corrida por parte dos Estados Unidos e da União Soviética para capturar cientistas nazistas, cientistas alemães, né? Um desses caras é o Werner von Braun, que é o cara que vai criar a NASA. Não quer dizer que a NASA seja nazista, pelo amor de Deus, tá? Mas esse cara era um cientista nazista que, por sua vez, passou a fazer parte do programa espacial porque ele tinha o domínio da tecnologia, ele conhecia. Então ele vai para a NASA e aí começa, né? Os soviéticos são os primeiros a lançar um homem para orbitar a Terra. Eles lançam a Laika, que foi uma cachorra que foi lançada e morreu no espaço. Os Estados Unidos são os primeiros a enviar alguém para a Lua, enfim, né? Não vamos entrar nessa discussão conspiratória de que se foi ou não foi, mas você vai ter um investimento maciço em armas. Isso vai criar problemas econômicos para os dois países, para os Estados Unidos não muito, mas para a União Soviética muito, tá? A gente vai falar sobre isso, mas é um dado muito importante, beleza? Micro-ondas, geladeira, tudo isso deve muito à Guerra Fria. Aqui, esse cara do meio é o Werner von Braun, tá? Ali é um cartaz de propaganda soviética. E aí, aqui não dá para ver direito, mas em russo, aqui em cima está escrito manter o espaço em paz, né? Porque os soviéticos falavam que os Estados Unidos queriam fazer Star Wars, né? Fazer guerra nas estrelas, eles queriam fazer paz. Aqui é no metrô de Moscou. Eu não fotografei, eu nunca fui para Moscou, nunca fui para outro país, mas eu peguei isso da internet, tá? Então, são exemplos aí dessa corrida armamentista. E, bom, tem alguns momentos bem tensos, assim, né? Na Guerra Fria. Um desses momentos é a Guerra da Coreia. A Guerra da Coreia, gente, é um tema que sempre volta à tona por causa da Coreia do Norte. Vocês devem acompanhar aí, né? A situação da Coreia do Norte, hoje um pouco menos, mas ano passado, especialmente, a Coreia do Norte fez vários testes com mísseis e tal. Bom, a Coreia conjunto, tá? É uma península, certo? Que
foi dominada pelos japoneses. Os japoneses, o Japão, no final do século XIX, vira um império expansionista, assim, se expande por toda a Ásia, e eles dominam a península da Coreia. Bom, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, fica um vazio, né? Vamos dizer assim. Os coreanos que lutaram contra a presença japonesa, eles lutaram patrocinados de um lado pelos socialistas soviéticos e chineses e de outro pelos norte-americanos. Então, quando o Japão sai de cena, vira uma questão do tipo assim, o que vai ser agora? Qual que é a primeira decisão da ONU? Dividir o país em dois, dividir o território em dois. E é assim que nasce a Coreia do Norte de um lado, socialista, de outro a Coreia do Sul, capitalista. Obviamente, nenhum dos lados aceita muito bem isso, porque é difícil você conceber, né, que o seu país vai ser dividido. É como se, sei lá, fizesse uma divisão aqui, considerando algum critério ideológico qualquer. Então, o norte parte para cima, em 1950, tentando unificar o país, ou seja, formar um país só. E aí começa a guerra. Essa guerra, ela dura até 53, não se engane, é uma guerra violentíssima, violentíssima. Foi uma guerra, um laboratório para as novas armas da Guerra Fria, então foi muito pesado, tá? E a guerra, ela acaba no empate, vamos dizer assim. Por quê? Aquela divisão que a ONU fez, no fim da guerra, nenhum dos dois países consegue passar, porque de um lado você tem as tropas da Coreia do Norte e da China, e de outro você tem as tropas da Coreia do Sul e dos Estados Unidos. Então vira um impasse, no fim das contas eles assinam esse armistício. Armistício não é acordo de paz, armistício é trégua, tá? E essa trégua está em vigor até hoje. Ou seja, as Coreias, elas suspenderam a guerra. Hoje existe um processo muito legal de aproximação, porque o atual presidente da Coreia do Sul é um cara bem moderado, assim, não é um cara que baixa tanto a cabeça para os Estados Unidos e tal, e ele tenta dialogar com a Coreia do Norte. A Coreia do Sul, nesse período, também era uma ditadura, só que era um outro tipo de ditadura, não era uma ditadura socialista. Nesse mapinha aqui, dá para ver as fases da guerra, né? Então dá para ver que aqui no final, ó, tem uma linha, né, bem no meio, bem delimitada, e ninguém conseguia passar dessa linha, tá? Aqui, essa foto é lá em Pyongyang, né, capital da Coreia do Norte. Você tem duas estátuas, esse cara de mão erguida aqui é o herói nacional, tá? O Kim Il-sung, ele é o herói da independência, vamos dizer assim. Ele lutou pela expulsão dos japoneses e tal. Aqui é o filho dele, né? E aqui embaixo dá pra gente ver a dinastia. O Kim Jong-un, que é o presidente hoje, ele é neto desse cara, né? Então a gente chama de dinastia, apesar de não ser uma monarquia. Então por isso que até hoje a Coreia do Norte é um dos pontos meio conturbados aí do mundo. A crise dos mísseis é outro evento muito importante. Eu não sei que horas são aqui, 11h15. Eita. Bom, a crise dos mísseis, gente, é um evento que tem a ver com a instalação de mísseis em Cuba, por isso que a gente tem a foto do Fidel aqui, tá? Os americanos descobriram que os soviéticos tinham instalado mísseis em Cuba, né? E aí, olha que beleza, né? A facilidade que eu teria se eu tivesse tendo mísseis em Cuba, eu poderia atingir qualquer parte do território dos Estados Unidos. Então, isso dá início a um processo de negociação, uma linha direta entre o presidente dos Estados Unidos, o John Kennedy, e o Khrushchev, que era presidente da União Soviética. Eles chegam a um acordo, tá? Foi um dos momentos em que esse relógio da meia-noite esteve muito perto da meia-noite. Eles chegam a um acordo, o acordo era, bom, os americanos tiram os mísseis que eles tinham na Turquia, apontados para a União Soviética, e os soviéticos tiram os mísseis que estavam em Cuba. E aí o acordo deu certo. A Guerra do Vietnã é uma guerra,
que tem uma guerra que assim, ela tem muito a ver com o processo de descolonização dessa região. Eu coloquei 1948 aqui, porque é quando os vietnamitas dão início à Guerra de Independência. Os americanos, eles colocam muito que a Guerra do Vietnã é dos anos 60 aos anos 70, porque é a participação deles na guerra. Mas os vietnamitas estão em guerra desde 2 décadas antes, né? E assim, primeiro os vietnamitas expulsam os franceses, porque essa região era dominada pelos franceses. Depois, eles vão expulsar os americanos. Por quê? Novamente, né? Os caras que lutaram pela independência do Vietnã, uma boa parte deles era comunista. Então havia o medo dos Estados Unidos de que a Ásia inteira caísse na mão da União Soviética. Então, os americanos, eles vão apoiar o Vietnã do Sul contra o Vietnã do Norte, que era o Vietnã comunista. A ONU tinha decidido que nem na situação da Coreia, né? Olha, já que não dá para ser um país só, vamos fazer 2. Aí vocês ficam aí com um país comunista e vocês ficam com um país capitalista. Só que, novamente, o pessoal do Norte não aceitou, porque falou, nós somos um único país. Isso dá início a uma guerra civil, que é vietnamitas do Norte contra vietnamitas do Sul. A França, que apoiava, né, os vietnamitas do Sul e que dominava toda essa região, é a primeira a pular fora. A França sai em 1954. Os americanos vêm. E aí os americanos começam, primeiro, mandando gente que era assessor militar, né, alguém que ensina, alguém que treina, alguém que prepara. Só que os americanos começam a enviar soldados. Vocês já devem ter visto filmes sobre a Guerra do Vietnã. Quem tem acesso aí, de repente, a Netflix, tem um documentário muito bom lá, que é bem longo, mas quem tiver saco assim, para assistir, tiver paciência, vai mostrar o que foi a Guerra do Vietnã, tanto para os vietnamitas quanto para a sociedade americana, porque nessa época nos Estados Unidos você tem um movimento negro assim poderosíssimo, sabe? Assim, você tem Panteras Negras, você tem o Martin Luther King. No meio disso, quem era recrutado, né? A Guerra do Vietnã ceifou a juventude negra dos Estados Unidos. A galera ia lutar com 19 anos, por exemplo, num território distante, que eles não faziam nem ideia de onde ficava, porque os americanos não têm noção nenhuma de onde ficava o Vietnã. E os Estados Unidos são derrotados, né? Eles acabam saindo em 1970, né? Para quem acompanha até do boxe, né? Tinha o Muhammad Ali, que era um baita boxeador negro norte-americano, muçulmano, né? Esse nome é quando ele, enfim, se converte ao Islã, e ele se recusava a lutar, né? Se recusava a fazer parte da propaganda, justamente porque ele via nisso, né? Primeiro que quem ia lutar era boa parte da juventude negra norte-americana, num país, nem preciso dizer, né? Racista. A gente teve um episódio recente agora. E, essa galera morria, né? Porque, enfim, né? Foi uma guerra absurdamente terrível. Aqui eu coloquei uns mapinhas. Esse primeiro mapa era de quando a região pertencia aos franceses. Os franceses dominavam toda essa região. Aqui é quando os franceses são expulsos e a região é dividida numa parte comunista e numa parte capitalista. E esse senhorzinho aqui do lado é o Ho Chi Minh. Na verdade, Ho Chi Minh não é o nome dele, é que nem o Mahatma Gandhi. O Gandhi não se chama Mahatma Gandhi, né? O Ho Chi Minh foi o líder da independência vietnamita, ele é um herói nacional, um teórico socialista. Ele, aliás, né, ele se tornou socialista na França, que era o colonizador, né? E aí ele vai usar o socialismo para lutar contra a França. E esse cara, hoje, né, o nome dele batiza a cidade de Ho Chi Minh, que fica no sul do Vietnã, que é a antiga Saigon, que era a capital do Vietnã do Sul, né? Tem uma música brasileira, acho que do Emílio Santiago, chamada Saigon, eu acho. E aí, gente, para terminar, final da União Soviética. Bom, a União Soviética, o fim da União Soviética vai mais ou menos marcar o fim da Guerra Fria. A União Soviética tem problemas de caráter especialmente econômico, caráter étnico e problemas de abertura política.
A União Soviética era uma ditadura com uma economia decadente, porque tinha problemas de produtividade, gastava muito na produção de armas, o maquinário que se criava, por exemplo, para fazer guerra, ele não tinha impacto na economia soviética, ou seja, eu não criava novas máquinas que aumentavam a minha produtividade de alimento, por exemplo, então os alimentos eram muito caros. A União Soviética tinha problemas de inflação, tinha uma mão de obra pouco produtiva, né? Então era pouco competitiva em relação ao Ocidente. A União Soviética tinha muitas etnias lá dentro, essa galera começa a querer se separar, até porque a economia, né, já não está mais a mesma coisa, e a ditadura começa a incomodar, porque começam a surgir, assim, começam a surgir oposições que muitas vezes não eram oposições ao socialismo enquanto ideia, mas que queriam fazer uma outra maneira, né, de governar, e que os caras não davam espaço. O último presidente da União Soviética, que é o Gorbachev, ele vai, e aí isso é importante, a glasnost, a perestroika é muito importante, porque o Gorbachev vai tentar arrumar essa bagunça. Muito cuidado, porque o Gorbachev não assume, ele é o último presidente, tá, gente? Ele é o primeiro e o último, porque não existia o cargo de presidente, mas enfim, isso não é o caso. Ele assume o poder. A intenção dele é manter a União Soviética. Então, muito cuidado, tá? Ele não assume o poder para acabar com a União Soviética, não faz o menor sentido, tá? Ele assume para tentar arrumar a casa e não deixar a casa cair, mas a casa cai, né? Para isso, ele faz a perestroika, que é uma tentativa de arrumar a economia. Perestroika em russo seria o equivalente à reestruturação, tá? Ele vai tentar arrumar a economia. Então, ele vai abrir espaço para iniciativa privada, ele vai tentar tirar um pouco do controle do Estado, né, em relação à economia, ele vai tentar abrir um pouco de espaço para iniciativa privada, para importação de tecnologia, e tentar gastar um pouco menos com armas, especialmente armas nucleares. Eles começam, o Gorbachev, ele, não só ele, mas ele vai avançar muito nas negociações para reduzir os arsenais nucleares, né? O Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares é dessa época. Tratado que, aliás, Estados Unidos e Rússia hoje não respeitam mais. Os Estados Unidos saiu, a Rússia também saiu. E a glasnost é uma tentativa de abertura política. O Partido Comunista controlava o Estado e os quadros do Partido Comunista eram um monte de velho, né? Então era uma galera que já estava lá, assim, vamos dizer, não tinha mais ânimo para ideias novas, né? Então ele queria abrir espaço para participação política para trazer gente mais nova para dentro do governo. Não deu certo, a União Soviética vai chegar ao fim em 1991. O Muro de Berlim cai um pouco antes. E aí é interessante porque, com o fim da União Soviética, tem um historiador, e isso também é bem importante, que se chama Francis Fukuyama. Apesar desse nome Fukuyama, ele é americano, e ele vai dizer assim, olha, com o fim da União Soviética, acaba-se a história. Por que acaba a história? Porque a União Soviética, lá no processo revolucionário russo, a União Soviética foi o primeiro país socialista, ou seja, com todos os problemas que teve. Mas para o mundo, para aqueles que acreditavam nessas ideias, a União Soviética se tornou uma alternativa concreta, uma alternativa histórica ao capitalismo. Quando Francis Fukuyama diz que acabou a história, é porque, olha, o capitalismo triunfou, não existe outra alternativa. Por trás disso tem uma concepção filosófica de movimento da história que teria se encerrado. Não existe outra alternativa, tá? Por fim, esse é o Gorbachev, né? Como eu falei, eu gosto de botar a foto das pessoas, porque, né? Esse veinho, camarada aqui, com essa mancha na testa, é o Gorbachev. Ele está vivo até hoje, né? Aqui atrás é o Reagan, né? Que foi o presidente dos Estados Unidos, ex-ator, metido a galã e tal. Aqui, esse vídeo, se vocês quiserem ver, só por curiosidade, é o vídeo de renúncia dele. Então, tem esse momento aqui, época que ele diz assim, desejo a vocês tudo de melhor. Porque acabava a União Soviética ali. Aqui é o Gorbachev com o Putin. O Putin
ele viveu essa transição e o Putin, hoje, né, ele é uma figura enorme na política russa e ele é responsável pela recuperação da importância geopolítica russa. Então, hoje, a Rússia, bem como a China, né, são países que rivalizam, né, ou fazem frente aos Estados Unidos. Então, isso coloca para a gente uma dúvida se a Guerra Fria acabou. Não que, assim, a União Soviética acabou, mas será que a Guerra Fria acabou? Beleza? Então, a gente para por aqui a parte de Guerra Fria. Dúvidas? Eu não dei, nem consegui dar uma olhada no chat. Ah, esse filme é legal, o VASP Network. Beidou, verdade. Obrigado, Lu, por lembrar. Sobre a construção do Muro de Berlim. Eu não sabia o nome, eu pesquisei. Só Ah, para complementar.